Olá, querido amigo, tudo bom? Chegamos aí ao nosso estudo da segunda-feira da lição, que tem como tema a alma que pecar morrerá. A lição traz aí dois textos bíblicos para que a gente esteja estudando: Ezequiel 18, verso 4 e 20, Mateus 10, 28. Como esses versos podem nos ajudar a entender a natureza da alma humana. Então, Ezequiel 18, verso 4, ele deixa claro que a alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20 repete a mesma frase, mas depois diz assim, o filho não pagará pelo pai, nem o pai pelo filho. Então ele enfatiza o aspecto que a alma morrerá. E aí, de novo, a gente precisa entender o que é alma, né? O que quer trabalhar aí o texto bíblico. E também nós temos a referência de Mateus 10, 28, que diz assim, não temas os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então aqui ele usa de novo o aspecto alma. No Antigo Testamento, nefesh, que significa espírito, vida, né? E no Novo Testamento, a palavra mais utilizada é psique. E essa palavra ela repete cerca de 51 vezes no Novo Testamento, onde em alguns momentos ela se refere à pessoa como um todo, também no aspecto das emoções, como Marcos 14, verso 34, Lucas 2, 35, também no aspecto como mente, como Atos 14, verso 2 e Filipenses 1, 27. Então, em nenhum momento a Bíblia refere-se à alma como algo fora do corpo. Então, o principal objetivo da lição desse trimestre, e a gente vai explicar isso de várias formas, com vários textos, é fazer você entender que quando a Bíblia se refere à alma, não é algo fora do corpo. Por isso que diz que o filho não pagará pelo pai, o pai não pagará pelo filho, a alma que pecar morrerá. Então, assim, o espírito, como é que, se ele fosse a parte, iria pecar? Então, está se referindo ali, quando fala de alma, à própria pessoa, né? Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também veio o resgate, que foi por Cristo Jesus, ele que veio como ser humano. Então, os seres humanos e animais, a gente precisa entender que é certo que o quê? Morrerão. Romanos deixa claro também isso daí, no capítulo 5, verso 12, que a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. E segundo conceito é que a morte física de uma pessoa implica a cessão de sua existência como alma vivente. Em Gênesis 2,16, Deus havia alertado Adão e Eva que se pecasse, comesse do fruto, eles morreriam. Então já estava aí no planejamento que a alma podia morrer. Então a alma que pecar, essa morrerá, é o cumprimento de Gênesis 2,16. Então todos os seres humanos são pecadores e estamos sobre a inevitável processo de envelhecimento e morte. Outro aspecto também, o conceito bíblico invalida essa noção de imortalidade, né, da alma imortal, não há referência para isso. Então a solução para nós é a ressurreição em Cristo Jesus. A solução para a morte não é que ela é imortal e morreu automaticamente, ela já tem. Se a gente pensar assim, a gente está negligenciando e colocando de maneira banal a morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo foi para trazer a nossa salvação e nós cremos que virá pelo retorno de Cristo e ele ressuscitará aqueles que morreram nele e aqueles que tiverem vida, que creram, esses também viverão com ele eternamente. Então, não há uma alma que já fica eterna, que volta para Deus. Que volta é o fôlego, o poder de Deus que estava sobre o ser humano para ele vir a existir. Não um espírito à parte. Que possamos entender isso e explicar às pessoas através do conceito bíblico. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que está participando conosco no estudo da lição, que ele cresça em conhecimento e graça perante o Senhor e os homens, e que sejamos uma boa influência para explicar às pessoas da Tua verdade. No nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Não se esqueça do nosso devocional, estamos nos mantendo aí nos 5 minutos, no máximo 5 e pouquinho, para que você esteja conosco todos os dias aprendendo dessa lição, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.